Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 689. Decida Fan Xingjian podia sentir que ele poderia alternar completamente entre ou fundir seu corpo físico e as intenções da espada. Não havia mais barreiras entre os dois, e seu corpo poderia se transformar completamente em uma existência como o físico de espada de conexão celestial. Ele olhou para a janela de estatísticas. Suas habilidades aumentaram mais uma vez. Traço nome. Fan Xingjian idade, 19 ocupação, Senhor da Espada Eterna nível, 32 força, 626 agilidade, 624 reação, 529 resistência, 510 flexibilidade, 509 vontade marcial, 1500 habilidades / técnicas, proeza de espada, força de espada, nível 50 formação de espada de erradicação celestial, nível 50 de erradicação celestial 4 espadas. Traço no nível 32, o terceiro nível do nível divino, sua vontade marcial atingiu 1500 pontos. No momento, Fan Xingjian tinha a confiança de que, mesmo que enfrentasse um especialista de nível 4 ou mesmo de nível 5, ele seria capaz de derrotá-los. Além disso, tendo atingido o nível 3 do nível divino, suas intenções de espada e corpo físico se tornaram um. Ele foi capaz de atrair partículas de éter para reposição a qualquer hora e lugar, parecendo que quase nunca esgotaria todos os seus poderes. Neste momento, quando Fan Xingjian voltou a este mundo mais uma vez, Audrey estava correndo em grande velocidade nas montanhas nevadas. Ela parecia ter se tornado uma linha negra, com uma expressão apavorada enquanto fugia para as profundezas das montanhas. Ao lado dela estavam mais de 10 membros dos 7 grandes clãs, incluindo Xinxinger. Fan Xingjian desapareceu por um mês inteiro. Durante este mês, uma mudança esmagadora ocorreu dentro do Império novamente. Deixando outros lugares de lado, na região norte do gelo, onde Audrey estava localizada, os 7 grandes clãs estavam cultivando nas montanhas, esperando pelas ordens de Fan Xingjian. No entanto, os magos de roubos dourados desceram sobre a região do gelo do norte. Apenas 4 magos de roubo dourado fizeram com que toda a região norte do gelo fosse incapaz de retaliar. Eles até fizeram uma viagem pessoal aos picos das montanhas nevadas. Com sua magia vestida de ouro, eles abalaram os 7 grandes clãs. Um dos especialistas de nível divino entre os magos de manto dourado era alguém que nem mesmo Jacob, o chefe do clã da luz sagrada, era páreo. Claramente, as influências dos 7 grandes clãs eram muito grandes, e eles se envolveram na luta entre o Gold Magic King, o Black Magic King e o clã real do Império. Pensando em como os poucos magos vestidos de ouro eram aterrorizantes, Audrey não pôde deixar de estremecer. A proeza da magia negra era realmente aterrorizante. Suas muitas habilidades estranhas e cruéis não eram coisas que os cavaleiros poderiam enfrentar. Foi apenas neste momento que Audrey realmente entendeu por que havia rumores de que a Associação dos Magos e a Igreja da Verdade Universal eram as duas influências mais fortes neste mundo. Xinxinger tinha uma expressão horrorizada e disse: acabou. Não há como escaparmos. O jovem mestre Mene, um dos 4 cavalheiros dos 7 grandes clãs, também disse com uma expressão desanimada: o que podemos fazer então? Não somos páreo para eles se os enfrentarmos de frente. Não há nada que possamos fazer pode fazer, mas escapar. Naquele momento, Audrey olhou para o pico de uma montanha à distância e disse: vamos para lá. Todos olharam para Audrey. Xinxinger suspirou e disse: Audrey, você ainda não desistiu? Fan Xingjian provavelmente morreu nos seus de 9 camadas. Audrey olhou para o pico daquela montanha. Era claramente o último lugar onde Fan Xingjian havia cultivado. O jovem mestre Meng suspirou e disse: Fan Xingjian é muito arrogante. Há quanto tempo ele está cultivando? Algo que pode ser rompido com tanta facilidade? Além disso, quase um mês se passou e ele ainda não apareceu. Ele nem veio quando os 7 grandes clãs sofreram tantas baixas. A única possibilidade é que ele tenha se perdido no segundo nível dos 9 Cheriavens e torne-se um morto-vivo. Xinxinger também disse enquanto tremia: e daí se ele vier?
Esses poucos magos de manto dourado são realmente monstros entre monstros. Eles não podem ser mortos de jeito nenhum. Você não viu a luta entre eles e o chefe Jacob? Pensando na estranha performance que os magos de roubos dourados mostraram durante a batalha, com corpos físicos que podiam se regenerar independentemente do tipo de ataque que recebessem, bem como energia diabólica que poderia esmagar qualquer tipo de vontade marcial. Shinchinger e todos os outros sentiram arrepios na espinha. Shinchinger balançou a cabeça e olhou para baixo enquanto dizia, é inútil. Mesmo que Fan Xingjian ainda esteja vivo, ele não é páreo para os magos de manto dourado. A magia negra é muito aterrorizante. Os cavaleiros são mais fracos que os magos por natureza. É só agora que entendo por que a Associação dos Magos pode manter seu peso neste mundo por tantos anos. Mesmo a Igreja da Verdade Universal é incapaz de aniquilá-los. Se não fosse por causa de todas as lutas entre os magos das diferentes facções, eles já poderiam ter dominado o mundo. Ouvindo as palavras de desespero de Shinchinger, os outros também abaixaram suas cabeças desanimados em concordância com o que ela disse. Desta vez, eles realmente levaram um grande susto pelos magos de roubos dourados. Foi porque o grande poder da magia negra e da energia diabólica ultrapassou em muito sua imaginação. Naquele momento, um feixe de luz dourada brilhou e um mago vestindo vestes douradas apareceu diante de todos. Era um velho que parecia ter 40 ou 50 anos, e seus olhos emitiam uma luz dourada fraca e fria. Os olhos do velho varreram todos os presentes, fazendo-os sentir uma poderosa pressão em sua direção. Era como se um grande bloco de montanha os pressionasse. Os rostos de Shinchinger e do jovem mestre Meng brilharam com uma pitada de desespero. Embora essa pessoa não fosse um especialista em nível divino entre os magos de manto dourado, esse homem era o suficiente para lidar com gente como eles. Fique de joelhos e se renda, o mago de meia-idade disse friamente. Não tenho interesse em massacrar formigas. Shinchinger e os outros caíram de joelhos, estremecendo. O jovem mestre Meng cerrou os dentes e disse friamente, se você nos trouxer de volta, usar a magia negra para nos escravizar, tornando-nos seus escravos e marionetes. Já que é esse o caso, por que devo me render? O mago de meia-idade lançou um olhar para o jovem mestre Meng e disse com uma expressão ridícula, isso é verdade. Mas pelo menos, se você se ajoelhar e se render, não terá que passar por muita agonia. Enquanto ele falava, o jovem mestre Meng já havia saído correndo. Ele trouxe uma aura sonhadora e ilusória, transformando-se em inúmeras luzes e sombras ao fazê-lo. Camadas de ilusões vieram cobrindo, trazendo consigo os rugidos furiosos de uma multidão de pessoas, bem como os tremores do solo e o choque das lâminas. Era como se ele tivesse se transformado em um exército inteiro e atacado. Esta era a técnica de matar ilusória na qual o clã ilusório se destacava. Neste momento, o jovem mestre Meng estava arriscando sua vida, esperando ser capaz de lutar para escapar. No entanto, quando confrontado com este movimento, o mago de meia-idade apenas sorriu friamente. Então, no momento seguinte, ele formou selos com as mãos e uma série de encantamentos explodiu de seu corpo, solicitando que o grande mestre desça. Em um instante, uma enorme mão dourada, formada a partir da acumulação de energia diabólica, saiu do corpo do mago e avançou em direção ao grande exército. Um estalo nítido soou. O poder da enorme mão dourada era violento demais. Quase no momento em que apareceu, ele atacou o ar em um alcance de vários quilômetros. As ilusões sem fim foram esmagadas e uma quantidade enorme de gelo e neve foi lançada no ar. A enorme palma agarrou o jovem mestre Meng e se apertou ligeiramente, transformando o jovem mestre Meng em uma poça de mingau. Não importa o quanto o jovem mestre Meng quisesse se regenerar, ele não poderia fazê-lo com sucesso. Apertando levemente o corpo do jovem mestre Meng, o mago de meia-idade olhou friamente para o resto das pessoas e disse, vocês. No entanto, no momento seguinte, uma palma agarrou sua cabeça e palavras suaves cheias de intenção de matar ecoaram em sua mente. Era como se uma espada longa tivesse raspado a camada externa de seu cérebro.
Não fale, não resista. Porque querer beliscar uma formiga sem usar força que poderia matá-la é difícil de fazer. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 690. Esmagar ver a aparição repentina de Fan Xingjian colocou todos os presentes em estado de choque. O mago de manto dourado ignorou o aviso de Fan Xingjian e continuou fazendo os selos com as mãos. A enorme palma dourada de antes liberou o jovem mestre Mengui e se transformou em um enorme punho, indo para cima. Tenha cuidado. Isso é energia diabólica, e sua proeza supera em muito a vontade marcial de especialistas comuns de nível divino. Não há força de frente. Não sabemos que tipo de artes misteriosas este mago de manto dourado usa para ser capaz de atacar diretamente com energia diabólica. A proeza da energia diabólica supera em muito nossa vontade marcial e você não deve tentar usar a força para tomá-la. Sempre em frente. Esquive-se rapidamente. Não seja atingido por essa energia diabólica. Em um instante, Audrey, Xinxinger e os outros imediatamente enviaram correntes de informação explosivas para a consciência de Fan Xingjian na velocidade da luz. Eles queriam lembrar Fan Xingjian de se esquivar daquele enorme punho formado por energia diabólica. No entanto, quando enfrentou o enorme punho de ataque, Fan Xingjian não se moveu nem se esquivou. Ele era imune à energia diabólica para começar. Em vez disso, ele bateu com um dedo da outra mão e parecia haver um feixe de luz de espada cortando o ar. A enorme palmeira dourada foi cortada em duas e depois cortada várias vezes. Em um piscar de olhos, ele se transformou em muitos pontos de luz e se dissipou no ar. Esse pouco de energia diabólica que você tem é muito fraco em comparação com o que encontrei no passado. Todos olharam para esta cena atordoados, como se não esperassem a energia diabólica, contra a qual eles eram impotentes e até mesmo o especialista em nível divino Jacob não estava disposto a enfrentar a força, para não ser nada diante de Fan Xingjian. O mago de meia-idade olhou para esta cena, sentindo-se chocado e furioso. Ele disse friamente, quem é você? Sou Fan Xingjian, respondeu Fan Xingjian com indiferença. Eu já avisei a Associação dos Magos antes para não me ofender. Enquanto ele falava, as intenções da espada brilharam descontroladamente e, em um piscar de olhos, elas cortaram os 4 membros do mago de meia-idade. No entanto, no momento seguinte, foi como se o tempo tivesse passado para trás. Os ferimentos do mago de meia-idade haviam se recuperado e seus membros estavam ilesos como nunca haviam sido feridos antes. O mago vestido de ouro sorriu friamente e disse, é inútil. O rei mago nos deu as bênçãos do rei do tempo. Todos os ataques são inúteis contra nós. É assim mesmo. Fan Xingjian disse com indiferença. Como atual ele poderia se importar com uma habilidade desse nível? No momento seguinte, assim que o mago de meia-idade teve um mau pressentimento sobre isso, sua cabeça foi esmagada por Fan Xingjian. Depois de soltar um grito agonizante, o mago de meia-idade se recuperou mais uma vez e encarou Fan Xingjian furiosamente. Seu lunático! Você está indo contra a Associação dos Magos. Os Reis Magos não vão deixar você escapar. Fan Xingjian sorriu friamente e esmagou a cabeça do mago mais uma vez. Isso se repetiu 7 vezes. O mago de meia-idade tentou reunir energia diabólica para escapar algumas vezes e até quis realizar a magia negra da facção do ouro para reduzir a velocidade. No entanto, todos os seus esforços foram inúteis. A enorme palma dourada deu um tapa, mas explodiu com um único toque do dedo de Fan Xingjian. A magia negra de desaceleração do tempo envolveu Fan Xingjian, mas não o afetou em nada. Simultaneamente, a magia negra de aceleração do tempo estava em vigor na mão do mago, mas ele ainda era incapaz de superar a velocidade da luz na qual a vontade marcial de Fan Xingjian havia atingido. Quanto mais eles brigavam, maior era o desespero do homem de meia-idade. Sua atitude e tom também mudaram gradualmente. Fan Xingjian, é melhor você se lembrar disso. Eu não vou deixar você escapar. Ah! Eu vou te matar. Espere. Não faça isso. Pare com isso. Depois de matar o mago 8 vezes e ouvi-lo implorar por misericórdia,
Fan Xingjian finalmente parou. O mago de meia-idade olhou para Fan Xingjian com surpresa e desamparo. Ele disse, não. Não me bata mais. Admito a derrota. Fan Xingjian, admito minha perda. Você não quer descobrir informações sobre a Associação dos Magos? Posso lhe contar qualquer coisa. Fan Xingjian parou e colocou as mãos em volta do peito. Ele olhou calmamente para o mago e disse, então, também há um limite para os corpos imortais que vocês também têm. O mago de meia-idade engoliu em seco. Achando isso difícil de aceitar, ele disse, sim. Há um limite para quantas vezes cada pessoa pode se regenerar. Quanto mais energia diabólica uma pessoa possui, maior o número de vezes que ela pode ser regenerada. A regeneração de cada fluxo reverso de tempo requer o esgotamento de uma quantidade tremenda de energia diabólica. À distância, Audrey e os outros assistiram a cena em transe. O mago de manto dourado que os perseguiu como se fossem ratos agora recebeu uma surra de Fan Xingjian. No entanto, pensando em como Fan Xingjian era um especialista em nível divino, afinal, e também conseguiu suprimir os 7 grandes clãs sozinho, eles sentiram que era muito normal para ele ser capaz de lidar com um mago de nível 29. Eles conseguiram aceitar isso, mas não esperavam que Fan Xingjian fosse capaz de romper a energia diabólica com tanta facilidade. Fan Xingjian assentiu e continuou a perguntar, continue. O que está acontecendo? Sob o olhar convincente de Fan Xingjian, o mago de meia-idade sentiu ondas de pressão em seu corpo. Era como se cada célula de seu corpo tivesse sido perfurada por uma espada longa, e ele sentiu que se tivesse algum movimento estranho, seria morto novamente. Ele tinha ouvido os rumores sobre Fan Xingjian antes, que Fan Xingjian havia matado um Jin Xia, derrotado o Blue Sacred Moonlight e aleijado o primeiro príncipe. No entanto, o mago ainda sentia que os especialistas em nível divino que eram cavaleiros eram muito fracos. Foi só depois que ele encontrou Fan Xingjian que ele finalmente entendeu quão aterrorizante esse homem era. Sem usar nenhuma postura especial, sem executar nenhuma habilidade única. Com apenas simples socos e toques de dedo, o mago se tornou incapaz de resistir. Além disso, Fan Xingjian conseguiu romper a energia diabólica com grande facilidade, fazendo o mago sentir grande medo e espanto. Portanto, ao ouvir a pergunta de Fan Xingjian, o mago de meia-idade respondeu honestamente, a Associação dos Magos e a família real do Império vão realizar o ritual do Deus do Mal. Portanto, eles decidiram limpar todas as influências em todo o Império no caso de alguém sair para atrapalhar o ritual, criando situações desnecessárias. Limpar todo o Império. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram ligeiramente. Felizmente, ele não sentiu que a vida de nenhum de seus principais subordinados estava em risco. Parecia que eles estavam bem. Isso mesmo, respondeu o mago de manto dourado. Estamos encarregados de suprimir os 7 grandes clãs. Quanto às outras facções e clãs, haverá outras pessoas lidando com eles. Fan Xingjian disse calmamente, quem são os que vieram para lidar com os 7 grandes clãs? Além de mim, há 3 outros, disse o mago de meia-idade antes de lançar um olhar para Audrey e os outros. Sabendo que não havia como ele esconder a verdade, ele confessou honestamente. 2 deles são magos de nível 29 que são quase do meu nível. Há outro que é um especialista em nível divino. Ele é um grande gênio em nosso manto dourado. Mages e atende pelo nome de Devin. Devin? Como ele se compara a Eonwort? Eonwort era um gênio da facção Goldrobed que havia sido morto por Tiandão. O mago de meia-idade lançou um olhar surpreso na direção de Fan Xingjian. Ele não sabia como Fan Xingjian havia conhecido Eonwort. Claramente, a compreensão da facção do Manto Dourado sobre Fan Xingjian estava muito longe do que as facções do Manto Cinzento e do Manto Preto sabiam. Na batalha anterior, o mago nem sabia da imunidade de Fan Xingjian em relação à magia negra e energia diabólica. Depois de ficar atordoado por um breve momento, o mago de meia-idade falou, Lord Devin e Lord Eonwort não devem estar muito longe um do outro. Além disso,
Lord Erwin agora atingiu o primeiro nível do nível divino e é capaz de refinar a energia diabólica para o seu próprio uso. Além disso, ele dominou alguns níveis 10 e magia negra superior. Sua proeza de batalha é tão forte que é comparável aos cavaleiros que atingiram o nível 2 ou até 3 do nível divino. O mago olhou para Fan Xingjian e continuou: Fan Xingjian, é verdade que você é muito forte. No entanto, o verdadeiro terror da magia negra não é algo que um leigo como você possa entender. Quando você realmente encontra Lord Erwin, você provavelmente não será capaz de durar nenhum único suspiro. Deixe-me sair agora e posso ajudá-lo a ingressar na Associação dos Magos, entrar em contato com o caminho para o verdadeiro poder. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 691. Prosseguindo para Fan Xingjian não olhou para ele, mas se virou para Audrey e perguntou: há algum problema com o que ele disse? Audrey e os outros balançaram a cabeça enquanto olhavam para Fan Xingjian, sentindo-se agitados. O desânimo que eles vinham sentindo nos últimos dias havia desaparecido. Olhando para o homem de meia-idade que Fan Xingjian havia agarrado, todos eles tinham uma expressão alegre. Vendo que todos estavam balançando a cabeça, Fan Xingjian lançou um olhar para o mago de meia-idade. O último foi instantaneamente cortado por incontáveis intenções de espada em fragmentos, regenerado, cortado em pedaços novamente, regenerado novamente e depois cortado em pedaços novamente. Após 3 vezes consecutivas disso, o mago de meia-idade começou a gritar em agonia. Incapaz de se regenerar mais, ele morreu para sempre. Fan Xingjian olhou para os aposentos do clã da luz sagrada e disse com indiferença: vamos voltar para o clã da luz sagrada. Só então, o jovem mestre Meng, que havia sido gravemente ferido, terminou de se regenerar. Ouvindo as palavras de Fan Xingjian, ele imediatamente aconselhou: espere um momento. Aquele mago de manto dourado chamado Devin provavelmente ainda está nos vales. Seria muito arriscado para nós irmos para lá desse jeito. Isso mesmo, Xinxinger falou também. Xingjian, suas artes de espadas são excelentes e suas habilidades são incomparáveis. Melhor a gente conseguir alguns ajudantes, fazer alguma preparação antes. Eles queriam persuadir Fan Xingjian. Afinal, eles testemunharam as capacidades de Devin e Fan Xingjian. Embora Fan Xingjian fosse extremamente poderoso, com uma proeza de batalha que lhe permitiu suprimir os 7 grandes clãs sozinho, ainda parecia um pouco mais fraco quando comparado à magia negra que Devin exibiu quando derrotou Jacob. Portanto, na opinião deles, o caminho mais seguro ainda era conseguir alguns ajudantes. Fan Xingjian era um especialista na facção do Segundo Príncipe e havia rumores de que ele também se dava bem com o Palácio das 10.000 Estrelas e com o Príncipe Philip. Não poderia ser difícil para ele obter a ajuda de 1 ou 2 especialistas de nível divino. No entanto, depois de ouvir isso, Fan Xingjian ainda balançou a cabeça, respondendo: pro lixo. Enquanto falava, ele ergueu as 2 mãos e todos ficaram presos pelas intenções de sua espada. Naquele instante, eles voaram no ar e sob o empurrão das intenções da espada de Fan Xingjian, eles voaram na direção do clã da luz sagrada. Agora, inúmeras pessoas do clã da luz sagrada estavam ocupadas nas ruínas da mansão. Eles continuaram cavando pelas ruínas, movendo dinheiro, joias, pedras preciosas, tesouros celestiais e terrestres, bem como todas as ervas medicinais para cultivo. Carrinhos de riqueza pertencentes ao Lilith Clã estavam sendo removidos. O clã da luz sagrada acumulou tesouros por várias centenas de anos e pode-se dizer que sua riqueza corresponde à de um país. Agrupadas como estavam, as carroças formavam longas filas, fazendo com que parecessem fileiras de formigas saindo de seus formigueiros. Na área externa das ruínas da mansão, mais de 100 guerreiros dos 7 grandes clãs foram perfurados em hastes de madeira a partir de seus cóccixes, seus corpos perfurados enquanto as pontas saíam de suas bocas. As hastes foram perfuradas no chão, fazendo com que parecessem numerosos espetos humanos. Esses guerreiros foram todos torturados até a morte depois de terem resistido aos magos de manto dourado. Olhando para os cadáveres nas estacas de madeira,
O grupo de guerreiros que estavam cavando as ruínas e movendo os tesouros usavam expressões aterrorizadas e desesperadas. O jovem mestre Long, que antes era animado, agora cavava através das rochas fragmentadas no chão e procurava os preciosos tesouros do clã da luz sagrada enquanto lançava olhares cuidadosos para o céu. Um baixinho com cerca de 1,5 metros de altura estava parado no céu acima da mansão, vestindo uma túnica dourada. Ocasionalmente, uma pitada de eletricidade dourada estalava entre seus olhos. Atrás dele, havia dois magos de manto dourado de meia-idade, um deles de pele escura, o outro de pele clara. Embora ambos fossem mais altos que o baixinho, nenhum deles ousava ficar mais alto que ele. O jovem mestre Long cerrou os punhos. Foi aquele baixinho Devin que veio para as montanhas alguns dias atrás. Derrotou Jacob em um único movimento e suprimiu os 7 grandes clãs, massacrando as várias centenas de guerreiros que resistiram. Ele havia demonstrado um grande poder, então ninguém ousou resistir a ele. Ao lado dele, o jovem mestre Lei deu um tapinha no ombro do jovem mestre Long e falou com ele por meio de correntes de informação. Não olhe para lá. Ele pode acabar ficando com raiva. O jovem mestre Long não podia aceitar e disse: eu não esperava que, apesar de nossos 7 grandes clãs estarem desimpedidos no Império por mais de 100 anos, acabaríamos neste estado hoje. O jovem mestre lhe balançou a cabeça. A magia negra é muito poderosa. Provavelmente apenas a Igreja da Verdade Universal seria capaz de enfrentar a Associação dos Magos. No entanto, uma figura brilhou nos olhos do jovem mestre Long. Se Fan Xingjian ainda estivesse por perto. Não seja tolo. O jovem mestre Lei sorriu amargamente e disse: se ele fosse páreo para eles, ele teria agido há muito tempo. Além disso, Audrey disse que foi lutar pelos seus de 9 camadas, mas desapareceu por um mês inteiro. Ele provavelmente perdeu-se nos céus de 9 camadas e morreu. Além disso, mesmo que ele viesse, o que ele tem para lutar contra Devin? O que ele tem para lutar contra a Associação dos Magos? Provavelmente nem mesmo Sua Majestade o Rei ousaria lutar contra a Associação dos Magos. Pensando nisso, os dois suspiraram pesadamente. Só então, um som de explosão soou no céu. O jovem mestre e, anteriormente um dos 4 cavaleiros, voou em direção ao local de Devin no céu. Ao ver o jovem mestre e, uma pitada de fúria apareceu nos rostos do jovem mestre Long e do jovem mestre Lei. No entanto, eles os seguraram à força, aparentemente com medo de que Devin, lá no céu, descobrisse. O jovem mestre voou ao lado de Devin e disse com grande respeito: Senhor, mais de 80% do tesouro do clã da luz sagrada foi escavado. 50% foram transferidos de volta para a Cidade do Sol. Jacob também foi escoltado para Sun City e atualmente está sob custódia de Lord Shishun. A Cidade do Sol era a cidade mais próxima da região norte do gelo. Claramente, eles haviam desenterrado a maior parte da riqueza pertencente ao clã da luz sagrada nos últimos dias e os haviam removido. Até mesmo o chefe do clã da luz sagrada, Jacob, que era um especialista em nível divino de nível 1, foi detido e levado para lá. Com o Sr. Shisho de olho em Jacob, não deve haver problema. Um especialista de nível divino como ele é considerado um material raro. Devin assentiu levemente e perguntou: e quanto a Fan Xingjian? Ainda não encontramos. O jovem mestre Yi disse com cuidado: ainda não encontramos Fan Xingjian. Ele falhou em lutar pelos seus de 9 camadas ou tem medo de seus poderes e escapou. Devin balançou a cabeça. Antes de vir para o Império, ouvi dizer que Fan Xingjian era o especialista mais forte entre os da geração mais jovem do Império e queria lutar com ele. É uma pena. Pelo que parece, o caminho do cavaleiro ainda é um pouco mais fraco quando comparado à magia negra. Outro mago de manto dourado de pele clara disse: Senhor, os superiores estão nos pedindo para voltarmos rapidamente. Muitos rostos desconhecidos apareceram no palácio, mas cada um deles tem habilidades poderosas. Lord Magic King está nos pedindo para ir investigar. O clã real. Devin disse calmamente. Além de Alexander e o Senhor do Abismo,
Não há nenhum outro personagem significativo na família real. Se não fosse por causa do talento excepcional de Alexander, HMPH, que direito a família real teria de trabalhar juntos conosco. Ao lado deles, o jovem mestre Yi manteve uma pose submissa desde o início, curvando-se ligeiramente e não ousando mostrar nenhuma mudança em sua expressão respeitosa. Só então, mais de 10 sombras cortaram o ar e voaram em direção às ruínas da mansão. Devin franziu a testa ligeiramente. Quem são eles? O jovem mestre Yi olhou silenciosamente para o grupo de pessoas voando. Quando ele viu Fan Xingjian, que estava na liderança, ele ficou atordoado por um momento antes de dizer: é Fan Xingjian. Devin tinha uma expressão ligeiramente divertida. Ele olhou para Fan Xingjian e perguntou: oh, esse cara é Fan Xingjian? Audrey e Xinxinger, que estavam atrás de Fan Xingjian, tinham os olhos cheios de ansiedade. Vendo o olhar de Devin se voltando em sua direção, eles estremeceram, uma pequena quantidade de horror em seus olhares. Durante esse período, eles testemunharam totalmente a brutalidade de Devin. Se não fosse pela cabeça do clã da luz sagrada, Jacob, tendo colocado sua vida em risco, eles não teriam sido capazes de escapar. No entanto, eles não esperavam que Fan Xingjian não apenas prestasse atenção às suas objeções, mas também os trouxesse. Pensando nisso, havia culpa em seus olhos enquanto olhavam para Fan Xingjian. Até Audrey suspirou levemente, não querendo enfrentar a Associação dos Magos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 692, pisada esmagadora. O jovem mestre Long e o jovem mestre Lei, que estavam ambos no chão, também revelaram olhares de espanto quando viram esta cena. No entanto, ao pensar na estranha magia negra de Devin e na associação de magos que estava por trás dele, seus corações afundaram. Isso não é bom. Porque Fan Xingjian invadiu aqui sozinho. Ele não foi procurar alguns ajudantes da facção do segundo príncipe. Como ele pode ser páreo para Devin sozinho? Além disso, ainda há a associação dos magos por trás de Devin. Movendo-se de forma tão imprudente vai acabar em uma guerra com a associação dos magos. Isso não está certo. Fan Xingjian não deveria ser tão precipitado. Ele não veio aqui apenas para salvar pessoas e negociar condições. Eu não acho que ele vai brigar diretamente com a Associação dos Magos. Pensando nisso, os dois tinham expressões ansiosas e nervosas em seus rostos. Eles só esperavam que Fan Xingjian estivesse aqui para salvá-los e não lutar com Devin. Ignorando o medo e desconforto de todos, Fan Xingjian olhou diretamente para Devin e disse, baixinho, você é Devin? Ouvindo as palavras de Fan Xingjian, os semblantes dos dois magos vestidos de ouro ficaram sombrios e o rosto do jovem mestre Yi empalideceu instantaneamente. Era verdade que Devin era muito baixo. Como um mago vestido de ouro, mesmo depois de atingir o nível 1 do nível divino, ele não tinha as habilidades de regeneração que os cavaleiros tinham e ainda continuava muito baixo. Afinal, os magos precisavam refinar a energia diabólica para o seu próprio uso, a fim de atingir o nível divino. Isso lhes permitiria aumentar o poder de sua vontade, e não havia relação com a obtenção dos 5 níveis de perfeição para o corpo físico. Além disso, ao contrário dos magos de manto cinzento, os magos de manto dourado não tinham magia negra que lhes permitisse modificar seus corpos físicos. No entanto, era também porque ele era baixo que Devin detestava totalmente as pessoas que o chamavam de baixinho. Todos que o chamassem assim seriam basicamente mortos por ele da maneira mais brutal. Ouvindo Fan Xingjian se dirigir a ele dessa maneira, fluxos de vasos sanguíneos apareceram em todos os olhos de Devin. Você tem coragem. Enquanto falava, Devin batia com a palma da mão e raios dourados de luz se acumulavam. Eles instantaneamente se transformaram em uma enorme palma dourada e se agarraram ferozmente em direção a Fan Xingjian. Essa era a energia diabólica que ele armazenou em seu corpo depois de refiná-los. Era o equivalente a transformá-los em sua vontade marcial e, portanto, Fan Xingjian não era imune a isso. Isso porque os magos podiam refinar a energia diabólica para transformá-los em sua própria vontade marcial,
Além de terem a capacidade de realizar todos os tipos de magia negra que permitiam aos magos dominar muitos cavaleiros. Confrontado com esta palma que estava atingindo ele através do espaço, Fan Xingjian nem sequer deu uma olhada nela. Ele enviou um golpe de espada, e uma violenta intenção de espada cortou a enorme palma dourada em duas. Baixinho, o rei dos magos negros não disse para você não vir me ofender imprudentemente. Ao ouvir as palavras de Fan Xingjian, o semblante de todos os presentes mudou drasticamente. Eles não esperavam que Fan Xingjian tivesse tanta coragem de ousar desafiar o Rei Mago Negro. Devin ficou furioso e uma luz dourada explodiu dele. Arrogante. Ignorante. Fan Xingjian enviou sua intenção de espada varrendo e mais uma vez cortou a vontade marcial de Devin em dois. Então, com um flash, Fan Xingjian disparou através de lacunas espaciais e pisou na direção da cabeça de Devin. HMMM. O semblante de Devin não mudou. Ele liberou a magia negra de nível 9, graça do tempo. O fluxo do tempo parecia ter diminuído em um momento, e tudo dentro de 100 metros se movia tão lentamente quanto caracóis. Fan Xingjian foi a única exceção, continuando a pisar como se não fosse afetado. A graça do tempo não tem nenhum efeito. O semblante de Devin mudou e a luz dourada sobre ele explodiu. A vontade marcial dourada se transformou em uma tela de luz, formando um escudo diante dele. Com um estrondo, o pé de Fan Xingjian pisou na tela de luz dourada. No entanto, quão forte era o corpo físico de Fan Xingjian agora? Sua vontade marcial e corpo físico se fundiram para formar o físico de espada de conexão celestial. Este Stomp tinha uma proeza explosiva equivalente a 600 pontos em sua força e 1500 pontos em sua vontade marcial. Com Bron, a tela de luz dourada se desfez em pó. O pé de Fan Xingjian então pisou diretamente na cabeça de Devin. A cabeça do último explodiu com o golpe e se transformou em um cadáver sem cabeça, mergulhando em direção ao chão. No entanto, nem os outros dois magos vestidos de ouro nem o jovem mestre Yi pareciam estar ansiosos quando viram essa cena. Foi porque eles sabiam que essa morte não era nem mesmo considerada uma ferida superficial para Devin. No entanto, quando o jovem mestre Long e o jovem mestre Lei viram essa cena, seus corações afundaram e seus couros cabeludos ficaram entorpecidos. Eles tinham a sensação de que um grande desastre cairia sobre eles. Isso não é bom. Fan Xingjian está realmente indo para a guerra contra a Associação dos Magos. Embora suas artes de espadas sejam incríveis e seu cultivo seja muito poderoso, ele provavelmente ainda é um pouco fraco em comparação com um mago de nível divino como Devin. Além disso, Devin tem toda a facção de magos de Robes Dourados e a associação de magos por trás dele. Pensando nisso, os dois ficaram apavorados. Eles estavam com medo de estarem envolvidos com Devin ou a associação de magos, e se isso acontecesse, as coisas não seriam tão simples quanto eles terem que cavar ruínas. Quando o cadáver de Devin estava no ar, ele recuperou sua aparência original. A vontade marcial dourada varreu violentamente e ele se endireitou mais uma vez. Grande fúria queimou em seus olhos quando ele olhou para Fan Xingjian. Simultaneamente, ele formou selos com as mãos e o nível 11 de magia negra, visão futurista, foi ativado. Você se atreve a ir contra nossa associação de magos? Eu vou deixar você saber o que é terror de verdade. A partir desse momento, ele seria capaz de antecipar os ataques de Fan Xingjian um segundo antes. No entanto, Fan Xingjian não deu atenção a isso. Ele deu mais um passo e saiu pisando duro. Eu avisei o Rei Mago Negro antes para não vir me ofender. Já que sua facção de Rubi Dourado me ofendeu, vou pisar fundo e acabar com sua associação de magos. A forte intenção de matar brilhou nos rostos dos três magos. Eles olharam para Fan Xingjian como se estivessem olhando para um lunático, um homem morto. Eles nunca esperaram que Fan Xingjian ousasse desafiar a associação dos magos dessa maneira. As pessoas dos 7 grandes clãs ficaram pálidas e olharam preocupadas para Fan Xingjian, que estava no céu. Por meio de sua visão futurista, Devin sabia como Fan Xingjian iria atacar.
Ele empurrou a palma da mão para cima e misturou com uma forte luz dourada para se defender do ataque de Fan Xingjian. Toda a vontade marcial de seu corpo havia sido usada nesta palma para defesa, e a penetrante luz dourada parecia querer penetrar nos céus. O espaço circundante foi distorcido em muitas camadas e pilhas, estendendo-se por uma área de várias centenas de metros. Era verdade que ter a energia diabólica transformada em seus próprios poderes permitia que os magos superassem os cavaleiros em termos de força pura. O poder dessa palma sozinha era equivalente ao de um especialista de nível 3 divino. Simultaneamente, ele bateu com um dedo de sua outra mão, ativando o nível 12 de magia negra, Shutlitutipast. Seu corpo, que estava relativamente vazio, agora tinha uma luz dourada surgindo nele novamente. A magia negra, Shutlitutipast, permitia que alguém acessasse os poderes que tinham no passado. Neste momento, Devin parecia liberar poderes explosivos como se houvesse dois dele. Um era usado para defesa e o outro para ataque. No entanto, no momento seguinte, a luz dourada se quebrou e a palma da mão de Devin que estava empurrando para cima foi transformada em pó pelo pé de Fan Xingjian. Então Fan Xingjian continuou a pisar no rosto de Devin. A cabeça de Devin explodiu novamente com um golpe, e ele mergulhou direto no chão, espalhando poeira no céu. Rugido. No momento seguinte, uma luz dourada explodiu e um total de 9 Devins saíram correndo, berrando. Cada um deles tinha 100% do poder de Devin. Este era o nível 12 de magia negra, exército caótico. Permitia ao usuário convocar 8 de si mesmo de diferentes linhas do tempo e usá-los para atacar simultaneamente. No entanto, eles tinham acabado de atacar quando foram enviados de volta por Fan Xingjian com o bater de um único pé, e suas cabeças bateram no chão. Sob a enorme força aterrorizante, seus narizes afundaram, suas maçãs do rosto foram esmagadas e seus cérebros foram esmagados. Suas cabeças foram esmagadas mais uma vez. Você. Impressões douradas cortaram o céu e duas lâminas afiadas que representavam a profundidade do tempo desceram. Por onde passavam, era como se o tempo ali acelerasse e tudo parecesse cair diante dessas duas lâminas afiadas. A magia negra de nível 13, Blood of Time, era uma magia negra de alto nível que permitia ao usuário coletar o tempo de vida do oponente. No entanto, quanto mais vida útil coletada, a mesma quantidade de vida útil do usuário seria esgotada. Devin tinha ido com tudo. No entanto, diante do ataque total de Devin, Fan Xingjian apenas estendeu o dedo, acenou duas vezes e enviou as lâminas do tempo voando para longe. Ele então pisou fundo e esmagou a cabeça de Devin novamente. Todos assistiram atordoados enquanto Devin rastejava uma e outra vez, berrando furiosamente. No entanto, cada vez que ele se levantava, ele era pisoteado de volta ao chão por Fan Xingjian, transformando-se em pasta de carne. Depois de pisar no peito de Devin e esmagá-lo, o olhar de Fan Xingjian se voltou para Audrey e disse: "Reúna todos primeiro e colete os recursos do Olilint Clan enquanto você está nisso. Ainda vou precisar de algum tempo aqui." Ele olhou para Devin, que estava se regenerando, e saiu mais uma vez, enviando uma luz dourada explodindo no céu. Ele esmagou o pescoço de Devin com um único golpe, enviando a cabeça de Devin voando. Depois de mover um pouco a cabeça, Fan Xingjian disse: "Afinal, mesmo que sejam formigas, ainda levará algum tempo para esmagá-las uma a uma." Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.